Agora, essa semana, sexta-feira, teve uma convenção lá nos Estados Unidos que se chama brasilconference.org. Olhem só quem são os participantes. Só tem esquerdistas. Deem uma olhada. Vou mostrar aqui para vocês. Augusto de Arruda Botelho, esse cara aqui é da CNN, é um esquerdista. Ciro Gomes, vou falar só os que eu conheço, tá ok? Cristiano Zanin, advogado do Lula. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Eliane Cantanhede, da Globo News. Gabriela Prioli, uma esquerdista. Glenda Kolowski, da Globo. Jacques Wagner, comunista do PT, ex-governador da Bahia. João Dória, Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do Brasil e um dos maiores esquerdistas do Brasil, que diz democrata, mas nós sabemos que democrata é uma palavra bonitinha para comunista. Inclusive ele é dono do Burger King, eu não como no Burger King. Luciano Huck, vai vendo Brasil, olha o tipo de gente que foi nessa conferência, a coisa piora. Michel Temer, ministra do STF Carmen Lúcia, ministro do STF Ricardo Lewandowski, ministro do STF Luiz Roberto Barroso. Vocês estão entendendo que tipo de gente que vai em uma conferência de esquerdista? Roberta Miranda, Sérgio Moro, que é esquerdista também, Tabata Amaral, Simone Tebet, Vera Magalhães, tudo pessoas que atacam o governo Bolsonaro. E sabe o que eles alegaram? Porque o Bolsonaro não foi convidado? Porque ele representa um risco à democracia. Vocês acreditam nisso? Preste atenção, o que o ministro Barroso disse é inacreditável. Primeiro, eu sou um ator institucional, eu não sou um ator político. Portanto, o meu papel é cuidar de defender as instituições e de defender a democracia sem exibir preferências políticas. Segundo lugar, olhem só a fake news, que ele já começa falando que ele é um ator institucional, não é um ator político. Ele mesmo vai se desmentir, presta atenção. Eu sou uma pessoa que trabalho com fatos, com a verdade possível. Portanto, eu dividi essa minha apresentação inicial em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre a busca da verdade possível nesse mundo da desinformação. A segunda parte sobre a democracia e a pressão que ela tem sofrido do populismo autoritário. E na terceira parte, uma agenda para o Brasil. Primeiro capítulo, portanto, a busca da verdade possível no mundo da desinformação. Nós precisamos, no Brasil, restabelecer o poder da verdade possível e plural. Nós precisamos enfrentar esse mundo da desinformação, da mentira deliberada e das teorias conspiratórias. Bom, já é outra fake news também, porque quem faz fake news, nós sabemos quem é. Quem faz fake news é a esquerda. E a verdade, ô Barroso, o que é a verdade para você? A verdade é o que você diz ou a verdade é simplesmente a verdade? Continuem, olhem só que absurdo. Em 1964, no Brasil, ocorreu um golpe de Estado, pela singela razão de que o presidente foi destituído por um mecanismo que não estava previsto na Constituição. Isso se chama golpe de Estado. A partir daí, qualquer pessoa pode ter a interpretação que quiser. Foi um golpe contra as classes populares, foi um golpe para preservar a ordem, o que quiser. Mas há um fato, houve um golpe de Estado. Houve uma ditadura militar no Brasil. Houve fechamento do Congresso, houve cassação de mandatos, houve aposentadoria compulsória de professores, houve pessoas que tiveram que ir para o exílio, houve tortura e houve censura. Tudo isso são coisas que só acontecem em ditaduras. A partir daí, qualquer pessoa pode ter o argumento que achar que deve ter para interpretar esse fato. Mas negar o fato não é uma forma de se trabalhar a história. Bom, aquele da versão dele que teve um golpe em 64. Na verdade, quem pediu intervenção militar foi a própria população com a Marcha da Família, que os esquerdistas queriam transformar o Brasil em uma Cuba. E quem diz isso é o ex-patrão da Natuza Neri, que está ali de laranja, o senhor Roberto Marinho, quando ele disse que os militares teriam que intervir, porque caso isso não ocorresse, o Brasil viraria uma Cuba gigantesca. É de que a democracia constitucional no mundo em geral, e no Brasil inclusive, ela se encontra questionada, sob ataque
de um processo histórico que é o populismo autoritário, que é não uma ideologia, mas uma atitude divisionista da sociedade em nós e eles, nós, o povo puro, decente e conservador, e eles, as elites corrompidas, cosmopolitas e progressistas, e uma divisão que tem risco democrático porque ela é antiplural. Porque se alguém se apresenta como o único representante legítimo do povo, você nega o pluralismo, que é a primeira e grande característica da democracia. Bom, primeiro que a democracia realmente está em risco no Brasil, porque quem está prendendo deputado, quem está prendendo jornalistas, quem tem asilado político é o Brasil, onde o Alan dos Santos está exilado nos Estados Unidos. Então, e outra coisa, olha que absurdo que o Barroso fala. Ele diz que é um governo eleito democraticamente com ideias populistas. Então, vocês viram que ele não aceita que um presidente foi eleito, que tem as pautas dele, que seja conservador, que seja de esquerda. Tem que ser respeitado, Barroso. Você tem que respeitar. Você é ministro. Você não teve voto nenhum. Ninguém votou em você. Você tem que respeitar a vontade da maioria que votou no Bolsonaro. E vocês estão disputando as eleições até hoje. Não aceitam que perderam e vão perder novamente. Continue no vídeo, olha os absurdos que ele fala. E, portanto, você tem elites das quais você precisa mesmo se livrar, que são essas elites extrativistas que se apropriam do Estado e o colocam a serviço dos seus interesses. De modo que o populismo ele tem uma falha conceitual ontológica na divisão de nós, os únicos representantes do povo, e eles, as elites, porque nenhuma coisa nem outra são conceitos homogêneos. Bom, quem divide as pessoas por grupo é a esquerda. Quem divide entre brancos e negros, entre pobres e ricos, entre homo e LGBTQI+, entre índios e brancos, é a esquerda que tem essa pauta. Vocês já viram o presidente Bolsonaro alguma vez dividir a população? Ele diz que nós somos todos iguais, que nós, brasileiros, temos os mesmos direitos. Tanto que você, esquerdista que está aqui vendo esse vídeo, você recebeu o auxílio emergencial. Você, esquerdista, recebeu. Você que diz que o Bolsonaro é negacionista, também recebeu a vacina que o Bolsonaro comprou. Então, se ele é negacionista, como ele comprou a vacina? Você pode explicar isso para mim? E o populismo tem essa vocação autoritária de comunicação direta com as massas, bypass das instituições intermediárias. Olha só, gente, é inacreditável um ministro do STF dizer que essa comunicação direta com a população é um autoritarismo. Vocês estão entendendo? É patético. É patético ouvir um cara desse falar tanta abobrinha. Mediárias como o Congresso, como a imprensa, como a sociedade civil, e ataques às Supremas Cortes ou Cortes Constitucionais. Esse é um processo que se reproduz no mundo de uma maneira geral. No Brasil, e mesmo nas democracias mais consolidadas. Não foi só Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Venezuela, Filipinas, El Salvador. Coisas inquietantes também aconteceram aqui nos Estados Unidos e no Reino Unido, para citar dois exemplos, e no Brasil também. No Brasil também, exatamente. Ô Barroso, vou te fazer uma pergunta. Se você assistir meu vídeo, você responde para mim. Você sabe quantas vezes o STF interviu no governo Bolsonaro? Então eu vou refrescar a sua memória. O STF interviu exatamente mais de 200 vezes no governo Bolsonaro. Quantas vezes o Bolsonaro interviu no STF? Hein, Barroso? Deixa aqui pra gente a sua resposta, ou então faz um vídeo aí me rebatendo. E acho que isso é factual. No Brasil houve um comício na porta do quartel-general do Exército, pedindo a volta do regime militar. Tá vendo? Ele é mentiroso. Isso não aconteceu. Houve um desfile, o Bolsonaro foi convidado e quem pediu intervenção militar foram os participantes, não foi o Bolsonaro. E aí? Quer dizer então que se tiver uma placa lá numa manifestação esquerdista, Bolsonaro é genocida, vocês sabem, eu não posso nem falar essa palavra. Ele é então? Hein, Barroso? Quer dizer então que
se a pessoa tiver com cartaz lá, fora STF, fora Alexandre de Moraes, fora Barroso, isso daí é democracia ou é ditadura para você? As pessoas não podem se manifestar? Não foi o Bolsonaro que pediu fechamento do STF. Quem pediu é a população, porque vocês não têm aprovação nenhuma, nem voto vocês tiveram. Fechamento do Congresso e fechamento do Supremo. Isso não é natural. Outra mentira. Quando que o Bolsonaro pediu o fechamento do Congresso? Ele pediu sim lá atrás, no começo da carreira dele. Ele não tinha muita experiência, ele era um deputado novo, ele via tanta bandalheira que não tinha jeito. Ele falou mesmo que fecharia o Congresso. E aí? Só que ele mudou de ideia. No Brasil, houve uma manifestação no 7 de setembro com ofensa a pessoas, a instituições e afirmação de descumprimento de decisões judiciais. Isso não é natural. Sim, descumprimento de ordens ilegais. E o Bolsonaro nunca disse que ia fechar o STF. Porque se ele quisesse, ele já teria fechado. Ele já teria mandado lá um cabo e um soldado, o Barroso. É muito simples, Barroso. No Brasil, houve e continua a haver ataques infundados, inverazes, à honestidade, à integridade do processo eleitoral em que nunca se verificou fraude e, nesse momento, se está articulando novamente os mesmos ataques. Ah, olhem só. Ô Barroso, me explica aí agora por que o Exército fez algumas perguntas ao TSE, no qual você participava, era ministro do TSE, agora é o Fachin, e logo em seguida vai ser o Alexandre de Moraes. Ô Barroso, responde aí pra mim, por que o Exército pediu informações sobre as urnas e vocês colocaram essas informações sob sigilo, ô Barroso? Explica pra nós isso, hein? Por que é sigiloso? O que tem lá que nós não podemos saber? Explica aí para nós, Barroso. Isso não é normal. Também aconteceu aqui nos Estados Unidos. Até hoje, 70% dos republicanos são convencidos de que houve fraude. Porque o candidato... Não estão convencidos. Houve fraude, já foi comprovado em vários estados. Já foi comprovado que houve fraude. Teve mortos que votaram. Ô Barroso, acorda, meu querido. Você não engana ninguém. O candidato derrotado reproduz repetidamente essa afirmação. A imprensa é uma imprensa muito atacada, mas continua a ser uma imprensa livre. A imprensa é atacada? Peraí, o Bolsonaro, quantas vezes ele é atacado por dia, ô Barroso? Quer dizer que agora a imprensa é a dona da verdade. Ah, é patético. Portanto, a minha agenda para o Brasil... Eu identificaria genericamente 3 itens. A minha agenda para o Brasil. Preste atenção, Brasil. Um ministro do STF, que não é político, segundo ele disse, que ele está lá como uma instituição. Ele não é político, mas ele tem uma agenda para o Brasil. Vai ouvindo. A minha agenda para o Brasil, ela passa por 3 eixos. Integridade, enfrentamento à pobreza extrema e às desigualdades injustas e desenvolvimento sustentável. Integridade, a minha ideia é baseada em 2 regras elementares. No espaço público, não desviar dinheiro. Não se preocupa não, Barroso. O Bolsonaro já está fazendo isso. 3 anos sem corrupção. Tudo isso aí que estão inventando desse negócio do Viagra, isso aí é a Marinha que comprou porque os mergulhadores precisam tomar para dilatar o pulmão. A vacina da Covaxin nunca houve compra. Aquele negócio do MEC, o Bolsonaro que pediu para investigar, isso em setembro de 2021, quando houve essa denúncia, o Bolsonaro já mandou investigar, o Ministério Público já está investigando, a Polícia Federal já está investigando. Então, Barroso, não existe nada, não foi comprado nada. E outra coisa, esse negócio do MEC aí, dos ônibus, quem denunciou foi o Bolsonaro. E não houve compra de ônibus, não tem nada, não tem superfaturamento de nada, não tem roubo de nada, nunca foi desviado R$1 do dinheiro público que o Bolsonaro saiba. Podem ter desviado sem ele saber. Mas se ele soubesse, com certeza essa pessoa não estaria mais no governo. O desenvolvimento sustentável passa por crescimento econômico, não se enfrenta a pobreza sem crescimento econômico, passa por justiça social. Não se preocupa não, que o Brasil cresceu 4,6% em 2021. Enquanto em 2015, no governo petista da Dilma, que colocou você lá no STF, o Brasil teve 0,5% de crescimento.
pífio. E a deficiência na educação, Tabata certamente vai falar sobre isso, leva a vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e elites menos capacitadas a resolverem os problemas do país. Os problemas da educação. O problema da educação, a esquerda ficou 30 anos no poder, são 8 anos de FHC, são 8 anos de Lula e mais 6 anos de Dilma. Então vocês ficaram 30 anos e não resolveram o problema da educação. E agora, Barroso? Com esse método Paulo Freire, que é ridículo, é uma geração totalmente perdida devido à esquerda ter governado o país e ter destruído a educação, tanto que, se você pegar lá no PISA, que é um órgão que mede o ensino internacional, o Brasil é um dos últimos colocados, graças aos governos esquerdistas que governaram o Brasil durante 30 anos. Há desigualdade e em desenvolvimento sustentável sem enfrentar a questão racial, pela dívida histórica que nós temos pela escravização, pela maneira como se deu a abolição sem integração, por um racismo estrutural que manteve... Então, racismo estrutural, isso é uma pauta da esquerda. Eles usam isso aí para dividir as pessoas. Agora, dívida histórica sobre escravidão, quer dizer então que eu tenho que pagar por uma coisa que eu não fiz? Isso é uma dívida, o Barroso, né? Você vai pagar por uma dívida que o seu tataravô fez? É tão patético ouvir essas coisas. E, portanto, nós precisamos enfrentar, a Ilona está aqui, os crimes ambientais, desmatamento, extração ilegal de madeira, mineração ilegal, grilagem de terra, invasão de terras indígenas, e precisamos criar uma economia sustentável para os 23, 25 milhões de pessoas que vivem na região, a ideia de uma bioeconomia, indústria 4.0. A minha proposta, que tenho repetido, o mundo todo está preocupado com a Amazônia, então vamos trazer os grandes ambientalistas, os grandes empreendedores, os grandes cientistas e vamos pensar coletivamente qual é sem sacrifício da soberania nacional, qual os projetos possíveis que nós temos para a Amazônia. Alguns autores falam, vamos pensar um vale de silício verde e, portanto, nós precisamos ter projetos que deem alternativa de vida às pessoas daquela região para que elas não precisem, eventualmente, de práticas predatórias. Porque nos últimos 10 anos, que foi o maior índice de desmatamento da Amazônia, que foi o maior índice de queimada da Amazônia, é só você procurar os dados do IBGE que você vai achar. Onde você estava que você nunca falou sobre isso e você nunca fez nada desde quando você entrou no STF, se eu não me engano em 2015, você está lá até agora e não fez nada por quê? Para dizer que a minha agenda ainda inclui habitação popular, saneamento básico, mobilidade urbana, infraestrutura e cultura. Então vocês viram aí um ministro do STF indo palestrar nos Estados Unidos, falando que o Brasil desmata, falando mal do Brasil, falando que o Brasil não é democracia. Só que é tudo mentira, porque qual ato antidemocrático que o Bolsonaro tomou até hoje? E outra coisa, Barroso, você sabe que nos últimos anos, principalmente agora em 2021, não sei se você sabe, Barroso, mas o Bolsonaro colocou o exército para tomar conta da Amazônia, para combater garimpos ilegais. Eu não sei se você viu o exército destruindo vários tratores, vários barcos, vários maquinários de mineração ilegal que tinha na Amazônia. Não sei se você já viu essas reportagens, eu acho que você deveria ver. Seria muito interessante você olhar o que está acontecendo no Brasil, mas parece que você não tem tempo para isso, porque você vive palestrando mundo afora com o nosso dinheiro. Falar nisso, ô Barroso, quem pagou você para estar aí nos Estados Unidos? Quanto custou essa viagem? Em qual hotel você ficou? E quem bancou isso? Eu gostaria muito de saber. Foram esses patrocinadores ou fomos nós, os brasileiros, que trabalhamos para ouvir esse monte de baboseira que você foi falar aí nos Estados Unidos? Meu nome é Marcos Mendes, eu moro em Santo André, São Paulo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.